vídeo nós vamos falar sobre estatística e mais especificamente sobre os gráficos. Então, o que são os gráficos, né? Eles expressam informações de forma rápida e clara. Então, esse é um gráfico que a gente tira aqui de uma revista chamada Revista Atualidades, de 2010, e ele mostra o consumo de ricos e pobres, né? Sobre o perfil do uso da água nos países mais pobres, né? Que mostra que países com renda mais baixa utilizam mais água do que outros países com renda mais alta, né, principalmente para a agricultura. Então, que significa que países com renda mais baixa utilizam mais a agricultura do que indústria. Né? Então, essa informação eu não precisaria ler a reportagem, somente olhando o gráfico eu já consigo tirar essa conclusão. Então, o gráfico serve justamente para isso, para que a gente tenha uma informação rápida e clara do que é exposto em uma reportagem, por exemplo. Então, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação de dados estatísticos, né? O objetivo de produzir, no investigador, uma impressão rápida e viva do fenômeno estudado. Como é que a gente faz uma representação gráfica? Né? Ela tem que obedecer a 3 quesitos. Simplicidade, né? Então deve ser simples para a gente ler. Quando a gente enxerga, a gente já tem a noção do que está sendo dito. Detalhes não são colocados no gráfico. Clareza, então tem que ter uma interpretação correta dos valores e veracidade, logicamente, né? Tudo que a gente coloca no gráfico tem que ser verídico, né? Ter um respaldo aí de alguma pesquisa. Quais são as regras para a construção dos gráficos? Assim como nas tabelas, a gente tem alguns itens, alguns elementos que tem que ter no gráfico. Então, por exemplo, o título, né? Então, o título do gráfico tem que ter a natureza, o local e a época do fato. Assim como lá nas tabelas, aqui a gente tem que ter o tema, onde que é e o ano, né? O local que a gente está trabalhando com essas informações. A fonte, né? Então, indicação de quem forneceu os dados. Legenda, colocada lado ou abaixo do gráfico. Como o gráfico muitas vezes trabalha com cores, essas legendas têm que indicar, né? Quais são essas cores. E a leitura do gráfico sempre é da esquerda para a direita. Então, da forma como a gente lê, né? A gente faz a leitura do texto, né? A gente também faz a leitura do gráfico. E inclui no gráfico apenas as coordenadas indispensáveis para a leitura. O que não for indispensável, a gente esquece, né? A gente não coloca no gráfico. Então, a gente vai ver alguns tipos de gráfico, né? Existem inúmeros tipos de gráfico. E quando que eu uso cada um deles? Então, o gráfico cartesiano, né? A gente tem um eixo X, um eixo Y, e ele é utilizado para mostrar a variação de uma grandeza em relação a outra. Então, aqui mostra que quanto maior o rendimento per capita, maior a probabilidade de migração. Aí chega num ponto que isso depois também começa a decair. Então, é um gráfico que a gente tem 2 eixos, né, o X e o Y, e a gente faz uma linha que vai nos mostrar a variação das grandezas. Aí o gráfico em linha, né, que aí ele vai mostrar por setores aqui, né, ele é formado por uma linha poligonal. Então, ele permite identificar tendências de aumento ou diminuição. Então, eu também tenho 2 eixos e aqui ele vai em pedaços, né? Aqui aumentou, depois aumentou de novo, depois meio que estabilizou, aqui diminuiu e assim por diante, tá? Gráfico de setores, que a gente também pode chamar de gráfico de pizza. Esse aqui tem um furo no meio, mas ele pode ser totalmente preenchido, tá? Ele é utilizado na representação de dados nominais. Permite comparar a parte com o todo, só que eu só posso usar esse gráfico quando os dados somam 100%. Então, se eu fizer um questionário que a pessoa pode responder mais do que um item, eu não posso utilizar esse gráfico aqui para representar aquilo, porque aí vai dar mais do que 100%. Eu só posso usar o gráfico para quando o que ele respondeu pode dar no máximo 100%. Então, quando eu só posso responder uma das alternativas, tá? Aí eu tenho o gráfico de colunas, né? Então, a altura dos retângulos ou prismas, que também isso aqui pode ser tridimensional, são proporcionais à sua frequência. Então, quanto maior o retângulo, maior a quantidade aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, do total de mortes cometidas por policiais em 2008. Gráficos em colunas múltiplas. Então, eu tenho 2 colunas aqui que elas vão me indicar um valor, tá? Elas vão comparar fenômenos, né? A gente usa quando quer representar 2 ou mais fenômenos estudados. No caso aqui, importação e exportação. Aí eu consigo verificar com essas 2 colunas, uma do lado da outra, quem importou mais do que exportou e vice-versa.
Aí nós temos o gráfico em colunas sobrepostas, então eu ponho uma coluna sobre a outra, tá? Eu vou analisar mais de um fenômeno e eu consigo comparar as proporções. Então eu percebo que esse laranja aqui está maior do que os demais cores, né? Então eu consigo fazer uma análise e esse laranja significa o Nordeste, tá? Então aqui, ó, vejam que tem uma legenda para indicar o que significa cada cor no gráfico. O gráfico de barras, né? A gente utiliza, muitas vezes a gente utiliza o de colunas, né? Mas o gráfico de barras também é essa questão de o retângulo é proporcional à frequência, mas eu vou usar o gráfico de barras quando eu tenho uma série com nome extenso. Porque imagina colocar isso virado aqui, né? Teria que virar a cabeça para ler. Então, quando os nomes são extensos, a gente utiliza o gráfico de barras. Senão, a gente normalmente utiliza o gráfico de colunas. Esse aqui é um gráfico polar, que utiliza coordenadas polares, tá? Ele é utilizado para séries temporais, né? Não é tão comum a gente perceber em revistas, né? Mas ele é utilizado em questão de precipitação pluviométrica, algumas questões da engenharia ele é utilizado. Aqui a gente tem um cartograma, então ele utiliza um gráfico, né? Uma carta geográfica, e aqui ele faz uma representação. Aí o gráfico de superfície, utilizado para explorar uma relação potencial entre 3 variáveis. Então, vejam que ele tem aqui segundos, resistência à tração e temperatura, também utilizado muito na questão da engenharia. O pictograma, ele é muito divertido, porque ele utiliza desenhos relacionados ao tema exposto. Então, se eu coloco só o desenho aqui para vocês, a gente já percebe que está se falando de café. Então, ele fala aqui como está o consumo de café. Isso aqui, na verdade, é um gráfico de colunas, né? Porque aqui está a quantidade que se utiliza aqui dos mercados e países produtores, mas ele faz esse charme, né? Fazendo com os grãos de café e a xícara, para que chame mais atenção aqui para o nosso gráfico. E aí a gente tem aqui distribuição por intervalo, né? Quando eu tenho aqui um intervalo de valores, e aí eu consigo... Como é que eu faço esse gráfico aqui, né? Então, a gente faz uma distribuição de frequências, que vocês já viram na tabela. E aí, o gráfico disso aqui, ele é feito da seguinte forma, ou por histograma ou por polígono de frequência. Então, o histograma, vejam, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, de 20 até 30, de 30 até 40, então fica uma coluna do lado da outra, né? As alturas representam aqui as frequências, mas aí de 20 até 30 seria esse retângulo, de 30 até 40 esse. E se eu fizer por polígono de frequência, eu encontro o valor médio de cada um, e aí eu consigo, ó, encontrar aqui e fazer um polígono de frequências, certo? Então, são essas duas formas aqui que a gente pode trabalhar quando a gente trabalha com intervalo de classes. E existe ainda mais um que eu quero mostrar para vocês, que é o candlestick, tá? Que é um gráfico de candelabro, ele é utilizado no mercado de ações. Então, é um outro tipo de gráfico, né? E que ele vai usar como se fosse uma vela. Então, como é que funciona esse gráfico, tá? Ele tem, ou a vela é branca, ou ela é preta, ou então pode ser verde e vermelha, dependendo do autor, ele troca a cor, tá? O que significa isso aqui? Esse aqui é o valor de abertura e de fechamento, né? Se ela tá branca, significa que a abertura foi menor e o fechamento foi maior, significa que a bolsa valorizou. E esses risquinhos aqui significam a máxima e a mínima, o valor que ele atingiu no dia, porque às vezes a ação, ela começa com um valor, daí ela vai para um valor bem mais alto, mas ela fecha um pouquinho mais baixo. Então, aqui tem a máxima que ela atingiu no dia, a mínima, e aí o quanto que abriu e quanto que fechou. E a mesma coisa para baixo, só que aí ela abriu mais alto e fechou no mais baixo, né? E daí, por isso que troca a cor. Então, esses são alguns gráficos que vocês podem perceber sobre, né, que a gente pode utilizar em estatística ou aí na nossa vida para poder expressar fenômenos. Então, esses são alguns dos gráficos. Aí, fiquem até a nossa próxima semana com mais conteúdo de estatística. Até a próxima aula.